Soft Skills, caminhos para o sucesso. Imagine estar em uma situação desafiadora no trabalho, onde há um conflito de opiniões entre colegas. Em vez de deixar que as emoções assumam o controle, você consegue ouvir atentamente cada ponto de vista, compreender as preocupações de todos e encontrar uma solução que beneficie o grupo. Esse tipo de abordagem não só resolve conflitos de forma eficaz, mas também fortalece os relacionamentos e promove um ambiente de trabalho harmonioso. Hoje vamos explorar habilidades como essa, que são fundamentais para o sucesso em nossas carreiras e para o crescimento pessoal e profissional. Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos à conferência Soft Skills, Caminhos para o Sucesso. Eu sou o professor David de Lima Greboge, conduzirei esse tema junto a vocês com leveza para que o aprendizado seja significativo. Esse será o nosso trajeto. Vamos começar falando sobre a origem do termo Soft Skills. Depois vamos analisar algumas pessoas notórias que trouxeram grandes contribuições para o mundo através dessas ferramentas. Ao final, teremos 3 exercícios práticos para reconhecimento das nossas soft skills, além de algumas estratégias para desenvolvê-las. Vamos juntos compreender um pouco mais sobre esse universo das soft skills? Qual é a origem do termo soft skills? O conceito de soft skills surgiu em 1968 e 1972 entre os militares americanos. Os comandantes perceberam que, apesar de as tropas passarem pelos mesmos treinamentos para operar as máquinas e equipamentos, alguns apresentavam soft skills que as destacavam no campo de batalha e outras não. Logo, os militares identificaram que os soldados sabiam trabalhar com os maquinários, as tecnologias e os sistemas. Mas, para desempenharem bem a sua tarefa, também precisavam de outro tipo de conhecimento, o que assegurasse melhor desempenho. Assim surge a necessidade de habilidades e competências interpessoais, sociais e as socioemocionais, ou seja, as soft skills. Hoje, a educação no Brasil exige que as softs sejam desenvolvidas desde a educação primária. Na escola, programas que ensinam soft skills já vêm sendo adotados com livros didáticos e direcionam a aprendizagem. Os alunos têm a oportunidade de falar sobre suas emoções e trabalhar a inteligência emocional, por exemplo. Já na família, esses mesmos programas ensinam a comunicação não violenta e a educação positiva, que enfatizam a validação das emoções das crianças. Diferente, de como era antigamente, em que frases como engole o choro eram frequentes no ambiente familiar. A pergunta que fica é: como nós seríamos se tivéssemos tido a oportunidade de, na nossa época de escola, ter uma matéria ou disciplina de soft skills? Seríamos quem somos hoje? Para finalizarmos essa parte, e para não esquecermos, soft skills é tudo que não é técnico. Vamos entender um pouquinho mais? Um exemplo seria um piloto de avião. Esse piloto ele precisa de muitos conhecimentos técnicos para operar instrumentos da cabine do avião, não é mesmo? Frente às condições climáticas em um voo turbulento, ele deverá seguir procedimentos que aprendeu. A forma como fará isso, mais calmamente, friamente ou até mesmo desesperado, fará toda a diferença. Portanto, competências como pensamento analítico e resiliência, junto com o que aprendeu tecnicamente, resultarão no sucesso ou fracasso desse piloto. Vimos que as soft skills fazem a diferença ao realizarmos tarefas em nosso dia a dia. Mas professor, você falou tanto sobre soft skills, mas afinal, quais são elas? Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo é imprescindível para todo e qualquer ser humano. Seus gostos, suas forças e virtudes, seus pontos de atenção. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho na parte de como reconhecer e identificar as nossas soft skills. Inteligência emocional. Regular emoções não é uma tarefa fácil. Requer quebrar um padrão social aprendido de que expressar emoções é coisa de fraco. Infelizmente, ainda está em nosso inconsciente coletivo a ideia de que jogar as emoções
para debaixo do tapete é mais fácil. As coisas estão mudando, mas temos ainda muito trabalho. Comunicação eficaz. A base para qualquer relação é a comunicação. Mas se comunicar de modo eficaz não necessariamente envolve falar bonito. Ter eficácia na comunicação requer uma linguagem simples e objetiva, a famosa linguagem que o povo entende. Vocês conhecem alguém prolixo na sua fala? Ou seja, são aquelas pessoas que dão voltas e voltas, que falam e falam e no fim não falam nada. Trabalho em equipe. Durante a pandemia, muitas empresas adotaram home office. No entanto, o ser humano nasceu para conviver em grupo e construir essa consciência de que precisamos uns dos outros requer muito jogo de cintura. Gestão de conflitos. As empresas hoje buscam profissionais sedentos por resolver problemas. Segundo pesquisas, 90% das demissões não ocorrem por falta de conhecimento técnico, mas sim por falta de habilidades e competências interpessoais. Consciência social. Vai muito além de não jogar papel na rua. Ser consciente socialmente requer pensar enquanto espécie. É importante ter valores bem estabelecidos e compreender muito bem o que eu faço ou deixo de fazer, pois isso influencia diretamente no outro. É isso que chamamos de corresponsabilidade inevitável. Resiliência, termo que virou chavão na boca do povo, não é? Para tudo hoje se exige resiliência, ou seja, aguentar as dificuldades sem reclamar, ser forte a todo custo, mas a história não é bem assim. Ser resiliente é como ser uma camisa nova, que se for esticada se deforma, mas não volta à sua forma normal após a próxima lavagem. Isso quer dizer que cada provação da vida eu aprendo e me desenvolvo, e dificilmente volto para o mesmo lugar. Não é uma missão fácil, porém envolve muita flexibilidade. Adaptabilidade e flexibilidade. Vocês já ouviram falar em viés de confirmação? A todo momento nós tentamos confirmar as nossas ideias diante dos fatos. Tentamos acreditar sempre que o que confabulamos está correto. É aí que está o perigo. Se adaptar facilmente é ser flexível e construir uma ideia de que não precisamos ter razão e estarmos certos de tudo. É compreender que aprendemos a todo momento e muitas vezes podemos mudar de ideia diante de diferentes argumentos. Pensamento crítico, analítico e inovador. Pensar criticamente não está ligado a apontar o dedo para os outros, falando que pensa e se justificando que é uma pessoa autêntica. Isso é cometer o famoso sincericídio. Já o fizeram? Pensar criticamente é apontar o dedo para si mesmo, não a fim de se punir, mas sim a se questionar se a sua mente não está mentindo para você naquele momento. Analisar a situação requer um olhar multifocal, ou seja, olhar por vários ângulos. Ser inovador não requer reinventar a roda, mas sim executar aquilo que você está acostumado a fazer da mesma forma, só que agora de uma forma diferente, obtendo resultados diferentes. Liderança. Nascemos líderes, sabiam? Não de grandes povos, mas sim de nós mesmos. Líderes da nossa mente e que somente nós podemos governar. A liderança é isso, levar a paz de espírito para as pessoas, sem a necessidade de se sobressair, de se mostrar, e sim de ajudar as pessoas a evoluírem. Aprendemos a origem do termo soft skills e conhecemos a maioria delas. Agora precisamos entender que elas se interligam de alguma forma, pois para desenvolvermos precisamos de inúmeras habilidades, ou seja, uma única habilidade pode servir para desenvolvimento de várias soft skills. Vamos pegar como exemplo a habilidade de pensar antes de agir e reagir. Quando temos uma discussão e não pensamos antes de agir e reagir, acabamos falando algo que não devíamos
ou reagimos de uma forma não saudável ou não assertiva, pois estamos tomados pela emoção. Portanto, essa habilidade compõe competências como adaptabilidade e flexibilidade, gestão de conflitos e inteligência emocional. Seguimos agora analisando algumas frases de pessoas notórias que possuem diferentes soft skills. Mas professor, afinal, quem são elas? Nós temos o Caíto Maia. Alguém aí já ouviu falar em Chili Beans? Pois é, o Caíto foi o grande fundador da Chili Beans. E ela tem uma marca registrada, né, que é a pimenta, certo? Muito provavelmente que você tem aí um óculos da Chili Beans representada pelo nosso querido Caíto Maia. Se você não assistiu ainda Shark Tank Brasil, também fica a dica aí para você assistir, porque ele participa desse programa e traz muitas contribuições para as pessoas que participam e vão lá, né, em busca de uma oportunidade para serem gerenciados pelo Caíto. E algumas frases são importantes e que impactam bastante. E aqui eu trouxe para vocês duas frases do Caíto, e a gente vai ter a oportunidade de ver mais pessoas notórias e também de entender essas frases. Então, uma delas, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que fala muito sobre algumas soft skills. A primeira delas é: eu não inventei a roda. Repaginei o setor de óculos que estava arcaico, onde os produtos ficavam trancados e vendedores usavam avental. Interessante, né? A segunda é: quando você ama o que faz, não percebe que é trabalho e se diverte. Deliro na criação e na produção. É muito gostoso. Então aqui fica muito claro para nós o pensamento crítico, analítico e inovador do Caíto. E também a questão da liderança, quando ele fala sobre essa questão da diversão, onde ele consegue passar essa leveza para as pessoas, para os colaboradores dele, fazendo essa analogia como um ambiente de diversão, e não aquele ambiente de trabalho pesado. Outra personalidade muito bacana que nós conhecemos, ou caso vocês não conheçam ainda, vocês já devem ter ouvido falar no YouTube, não é? Todo mundo aqui já deve ter visto um vídeo no YouTube. Pois é, a Susan Wojcicki, ela foi uma das grandes CEOs do YouTube. Então, é muito bacana a ideia que ela traz nas frases dela, como por exemplo, é importante que as empresas tenham uma visão mais ampla e que pensem sobre como podem ser responsáveis e contribuir para a sociedade. Se a gente for pensar, todo mundo hoje pode fazer um vídeo e colocar lá no YouTube, não é? Mas qual que é a mensagem? Qual que é a contribuição disso para a sociedade? E a segunda frase é: a diversidade e a inclusão são importantes porque aumentam a criatividade e a inovação. Empresas diversas, consequentemente, são mais criativas. Então aqui a gente vê um exemplo de adaptabilidade e flexibilidade e de comunicação eficaz. Afinal, ela foi uma das grandes representantes aí do YouTube. Já vimos frases de duas pessoas notórias. Vamos a mais um exemplo? Vocês já devem ter visto por aí algum carro andando sozinho, ou algum foguete passando. A gente está falando do Elon Musk. É claro que o Elon Musk revolucionou a tecnologia no mundo e ele traz algumas frases muito importantes. Uma delas é: se você tem uma solução para um problema, a oportunidade está à sua porta. Veja como é a capacidade dele de olhar os problemas. Não como lamentação, mas sim como oportunidades. E a segunda é: a falha é uma opção aqui. Se você não está falhando, você não está tentando coisas suficientemente novas. Então ele dá um olhar diferente para a falha. Ele faz com que a falha crie-se um repertório normal, um padrão de repertório normal no nosso comportamento. Certo? Então a gente vê resolução de problemas, consciência social, pensamento crítico, analítico e inovador. Consciência social, é claro, né? Ele trouxe os carros elétricos, né? O quanto a gente trabalha toda essa questão da combustão e tudo mais, certo?
Por último, uma pessoa não tão notória, eu diria uma pessoa anônima, sou eu, professor que vos fala, David Lima Greboge. Eu sempre gosto de trazer um pedacinho da minha história, onde eu conto que eu sou filho de professora e por muito tempo eu estudei na escola da minha mãe. E por eu estudar lá, eu não conseguia ter uma identidade muito bem resolvida. Porque se eu estudava muito, eu era um nerd e, obviamente, por ser filho da professora, eu tinha que ser nerd. Se eu não estudava, mas como o filho da professora não estuda, bagunceiro, então eu não conseguia me adaptar, eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum. E eu tive que me desenvolver muito, eu tive que ter muita flexibilidade, muita resiliência e muito pensamento crítico. Eu era uma criança, um adolescente tímido, mas eu tinha um sonho que era palestrar, que era ser professor, que era falar ao público. E aí, obviamente, eu tive que desenvolver também uma comunicação eficaz, que não necessariamente ela é uma comunicação difícil, e então algumas soft skills tiveram presentes aí na minha vida, ainda bem. Na sequência, iremos pôr a mão na massa e conhecer através de 3 exercícios práticos quais são as soft skills que temos desenvolvidas e quais precisamos dar mais atenção. Convido você, querido estudante, a pegar papel e caneta. Vamos para a prática 1? Entendendo que o primeiro passo para o desenvolvimento das soft skills seria o autoconhecimento, não podemos deixar de descobrir qual o sentido das situações boas ou ruins que passamos em nossa vida. E as contribuições que deixamos também para os outros e para o mundo. Sendo assim, vamos para uma prática voltada à soft skill autoconhecimento? Assim como no quadro que vocês estão vendo, vocês vão escrever aí um fato marcante, um aprendizado e as contribuições que eu posso levar para o mundo. Nós temos alguns exemplos aqui e eu gostaria de trazer para vocês esses exemplos. Primeiro, fato marcante. Nós temos aqui um exemplo de rejeição, pessoas que sofrem rejeição ou que já sofreram e que essa rejeição levou o quê? A dor, ok? Qual seria o aprendizado? O aprendizado seria que nem todas as pessoas vão gostar dessa pessoa, ou seja, nem todos vão gostar de mim. Quais seriam as contribuições? Ajudar outras pessoas a entenderem e compreenderem que elas devem e precisam fazer as coisas para agradar a elas mesmas, não a terceiros. No segundo exemplo, a gente tem, dentro do fato marcante, o nascimento de um filho. Se você já é pai, mãe, ou tio, tia, ou presenciou o nascimento de um ente querido na família, você já deve ter experienciado uma das emoções mais indescritíveis que existem. Quais seriam as possíveis contribuições? Lembrando que ela tem a ver com amor, não é? As contribuições que é preciso deixar que a felicidade tome conta. Muitas pessoas não conseguem hoje se sentirem felizes. Por quê? Porque elas freiam, porque elas brecam a todo momento essa felicidade quando elas sentem, a ponto delas não se sentirem mais felizes. Então é importante que a gente consiga experienciar essa emoção, esse sentimento na sua totalidade e consiga passar isso para frente em forma de conhecimento. Ok? Vamos para a segunda prática. Com base na psicologia positiva, que muitos confundem com pensamento positivo, apresento a vocês a nossa tabela periódica de forças e virtudes. Esta é a nossa segunda atividade prática. Como vocês podem ver, nós temos 6 virtudes e 24 forças de caráter que eu vou trazer aqui para vocês. Então, dentro da virtude sabedoria, nós temos amor ao aprendizado, criatividade, curiosidade, senso crítico e perspectiva. Na humanidade, nós temos amor, generosidade e empatia.
Já na justiça, nós trazemos a imparcialidade, a liderança e o trabalho em equipe. Na virtude temperança, temos a força autocontrole, humildade, perdão e prudência. Na virtude coragem, bravura, integridade, perseverança e entusiasmo. E por fim, mas não menos importante, a transcendência, que é a admiração da beleza e excelência, que é a esperança, espiritualidade, gratidão e humor. Essa tabela, ela nos desperta um olhar para quais seriam nossas forças e virtudes. Quais chamaram mais a atenção de vocês? Veja lá, dentro da virtude sabedoria, a força que mais me chama a atenção é a perspectiva. Você já encontrou alguém que diz assim, eu espero sempre o pior, pois assim não me sinto mal e iludido, tudo vai dar errado, ou seja, a pessoa que não tem perspectiva. Já pensou viver sempre na negativa, sem sonhos, esperando sempre o pior? Já na virtude temperança, nós temos a força perdão, que seria o ápice do amor por alguém. Isso requer um nível extremo de evolução, de flexibilidade, de empatia, liderança e de transcendência. Falando em transcender, não podemos deixar de fora essa virtude tão significativa que se destaca pela força da gratidão. O termo virou símbolo de status, ou seja, falar que é grato hoje remete à imagem de alguém super evoluído, não é? Mas será que é fácil ser grato? Lembrar e agradecer pelo seu dia, pela sua vida, pelo seu alimento, pelas amizades, fazer disso um hábito. Aliás, você já agradeceu hoje? Existe um teste que nos ajuda a identificá-las e você facilmente o encontra na internet. Acesse o QR Code na tela, esse link levará você para o teste e você vai poder realizá-lo e verificar as suas aptidões. Ok? Aconselho vocês a fazerem. O resultado ele pode ser surpreendente, como foi comigo, e descobri que a minha maior força é a generosidade. Legal, né? Vamos para a terceira prática. Nessa terceira sugestão, seria a identificação do que gostamos, do que não gostamos, do que fazemos, do que não fazemos e do que nunca experimentamos. Aqui abordaremos várias soft skills para que você, querido estudante, se conheça ainda mais. Vocês vão usar novamente papel e caneta, vamos lá? Eu vou dizer algumas coisas e vocês vão anotar e listar. Então, pessoal, nós vamos iniciar aqui nosso teste de identificação das soft skills, onde nós vamos listar aqui algumas coisas para o nosso autoconhecimento, lembrando que a gente está trabalhando essa soft, ok? Então eu vou trazer com vocês aqui, vou fazer junto com vocês, ok? E peço que vocês listem em casa aí o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês fazem, o que vocês não fazem e o que vocês talvez nunca experimentaram. E aí a gente acaba não tendo exatamente, não é? Algo para a gente ter palpável e falar assim, poxa, mas isso é algo que eu realmente gosto e curto fazer, então eu vou continuar fazendo, certo? Cada aspecto listado aqui, ele corresponde a uma soft skills. Então, vamos lá, vou fazer um exemplo para a gente entender um pouco melhor. Pensar sobre a vida. Eu gosto de pensar sobre a vida? Eu não gosto de pensar sobre a vida? Eu penso sobre a minha vida? Eu não penso sobre a minha vida? Ou eu nunca experimentei e não conheço o pensamento sobre a minha história, o que eu quero fazer, sobre da onde eu vim e para onde eu quero ir? Então aqui eu vou responder por mim, é algo que eu gosto muito, então eu vou marcar um check, ok? Segundo, a gente tem dizer o que eu estou sentindo. Então vocês podem estar realizando aí, ok? Vocês gostam de falar sobre os seus sentimentos? Essa é uma grande dificuldade de todos, ok? Privação e inibição emocional. Ou seja, eu me privo de falar sobre as minhas emoções
e me privo de receber carinho, certo? Me inibo e me privo. Então aqui, será que eu gosto de falar o que eu estou sentindo? Será que eu não gosto? Será que eu falo o que eu estou sentindo? Será que eu não falo? Ou será que eu nunca experimentei? Aqui eu arrisco dizer que boa parte não gosta de dizer o que está sentindo. Então nós vamos pôr um xizinho, ok? Falar com pessoas. Qual será que é a soft que nós estamos falando aqui? Comunicação, é comunicação eficaz, ok? E dizer o que está sentindo, que foi anterior, qual seria? Seria a regulação emocional. Ok? Falar com pessoas, eu gosto de falar, eu não gosto, eu faço, não faço? Eu posso responder mais de 2 quadradinhos se eu quiser também. Fica a critério de vocês, lembrando que esse exercício é de vocês. Então, eu gosto de falar com pessoas, ok? Vou pôr o nosso checkzinho aqui. E eu faço isso, ok? Trabalhar com pessoas, trabalho em equipe. Tem gente que gosta muito, mas não faz, porque trabalha home office. Tem gente que não gosta de trabalhar com pessoas, mas faz. Ok? Resolver problemas, competência, olha que interessante. Nós estamos falando sobre a soft resolução de problemas, não é? Aí, você gosta de resolver problemas ou não? Lembrando que os estudos e as pesquisas dizem que as empresas estão sedentas por profissionais que resolvem problemas, certo? Então aqui eu vou colocar que eu não faço e não gosto, ok? Fazer do mundo um lugar melhor. Nós estamos falando aqui da soft consciência social. Eu acho muito bacana, essa talvez seja uma das mais nobres competências. Então eu, agora falando por mim, professor David, eu vou listar que eu gosto e que eu faço e pratico. Isso, ok? Persistir sem me abalar com as dificuldades. Será que a gente está falando de resiliência aqui ou não? Nunca experimentei, nunca persisti. Será que seria essa? A última coluna? Nunca experimentei, não conheço. Todo mundo aqui passa por dificuldades, né? Então eu listaria aqui que persistir sem me abalar com as dificuldades, eu gosto, certo? E eu faço, ok? Porque eu sou uma pessoa que estou numa caminhada para o sucesso, assistindo a aula aqui sobre soft skills. Ok? Pensar que as coisas poderiam ser feitas de outro jeito. Flexibilidade, será? Adaptabilidade e flexibilidade? Ah, mas você é uma pessoa que gosta de fazer as coisas do seu jeito, então eu não gosto de imaginar que as coisas poderiam ser feitas de outro jeito. E eu não faço. E pode ser que algumas pessoas nunca tenham nem experimentado fazer de outra forma, certo? Orientar as pessoas e delegar tarefas, liderança. Eu adoro orientar as pessoas, então eu gosto muito. Isso quer dizer que eu faço? Pode ser que não. Então pessoas que buscam cargos de liderança precisam entender isso. Aonde que elas precisam procurar fazer, ou seja, ter esse comportamento, pôr em prática para que elas consigam atingir o seu objetivo. Porque só gostar é 50% do caminho andado. Mas elas precisam executar para elas aprimorarem essa competência, ok? E por fim, acreditar que nem sempre estou certo e posso mudar de ideia. Aqui é muito bacana, porque pessoas que têm essa capacidade entendem que muitas vezes elas podem estar erradas. E aí? Elas estão mais abertas, elas são mais flexíveis, elas estão mais
adaptadas às adversidades. Então, ela está lá no ambiente de trabalho dela, em uma mesa, em uma reunião de brainstorming, por exemplo, que é uma chuva de ideias, onde um fala uma coisa, o outro fala, e as pessoas estão construindo uma ideia, ok? Ela vai ter que entender, ou ela está mais aberta a ver que as pessoas podem o quê? Ter outras ideias, falar de formas diferentes, inclusive de formas de se fazer uma mesma coisa, só que por um outro lado, mais fácil, mais objetivo, mais sucinto. Então eu aconselho aqui, né, e falando por mim e você também, que a gente goste, certo? Disso e que a gente faça também. Certo? Esse foi o teste de identificação das soft skills. Eu espero que você tenha realizado aí junto comigo, ok? E que você possa ter se conhecido um pouco mais, ok? Por fim, chegamos ao desenvolvimento. Agora que identificamos algumas de nossas soft skills, as mais fortes, precisamos desenvolver as que precisam de mais atenção. Eu não diria as mais fracas, mas sim aquelas que nós precisamos demandar maior energia para desenvolvê-las. Teremos como base a ferramenta chamada 5W2H, que tem como objetivo planejar e executar projetos de forma eficiente e organizada. São 5 palavras em inglês que começam com W e 2 com H. Nós temos o what, que é o que, o why, que seria porquê, o who, quem, o where, onde, when, quando, how, como e how much, quanto. Só que a gente vai usar apenas um W e um H, que seria o what, ou seja, o que, e o how e como. Então no primeiro que nós temos um mapeamento das soft skills. Como que a gente faz isso? Com testes, avaliações psicológicas de aptidão, de personalidade. Então você pode buscar um profissional especialista e pedir para fazer uma bateria de testes, se você tiver essa disponibilidade. O próprio teste que nós indicamos aqui também é uma forma de como você pode desenvolver, certo? O que? Regulação emocional. Esse termo é muito forte, tem sido muito usado. É importante que você conheça esses 3 passos, que é reconhecer, identificar e nomear emoções e sentimentos. Então, eu estou passando por uma situação que eu não estou me sentindo muito bem, você já reconheceu que você não está bem. Você precisa identificar o que está acontecendo. Você está ansioso, você está com raiva, certo? E claro, nomear, assim como eu nomeei aqui. Esse é um processo muito importante para que você consiga ter regulação emocional, certo? E que obviamente vai te ajudar muito, principalmente na competência e na soft de inteligência, certo? Inteligência emocional. O que? Gestão do pensamento e comportamento. Olha que legal esta prática. Seria a racionalização. Não é que vocês vão sair por aí sendo totalmente irracionais em tudo que vocês fizerem. Mas, frente a uma situação, vocês vão ter o quê? Um pensamento, um sentimento e um comportamento. É sempre importante quais seriam formas mais racionais de se pensar e de se comportar. Por quê? Porque a emoção vocês nunca vão conseguir mexer. Vocês vão regular, vão compreender. Mas o que vocês pensaram na situação e como vocês reagiram posteriormente, vocês podem sempre, principalmente se for de uma forma não saudável ou talvez não tão assertiva, vocês podem pensar de uma forma mais racional para que vocês no próximo momento, caso venham a passar por essa situação ou situações similares, vocês consigam ser mais assertivos, ok? Respeito aos nossos valores. Sempre que você se sente desconfortável, é porque um valor teu foi ou está prestes a ser quebrado. E é por isso que você precisa ir em conta do que você acha certo. É preciso você saber exatamente o que você acha certo e correto. E obviamente que isso você vai trazer, né, com uma carga da sua família e do que você construiu até agora. Então lembre, se uma necessidade porventura não foi atendida sua, ou de algo que você queria ter feito, ou de que alguém gostaria de ter feito para você, é importante você pensar.
o que mexeu comigo, qual o valor meu que foi desviado, qual o valor meu que foi quebrado, certo? Feedback contínuo, pedir feedbacks constantemente. As pessoas não perguntam para os outros, elas têm medo do julgamento, elas têm medo de serem taxadas, criticadas. Mas é importante. Claro que você não vai sair por aí pedindo feedback para todo mundo, mas escolham pessoas que você se sente confortável, que você gosta, que você se sente seguro, e peça para essa pessoa ser legítima. Pode ter certeza, ela não vai sair dizendo coisas para você que possam te ofender, porque como você tem um apreço por essa pessoa, muito provavelmente que ela vai ser muito cuidadosa. Mas é importante você pedir para ela também não omitir informações importantes. Então, frente à tua situação, como você age, o que você faz, né, é importante que você peça esses feedbacks, ok? Temos também mentorias, como imersões, cursos de desenvolvimento pessoal, tudo que você fizer e que vai fazer você refletir sobre quem você é, como você age com o outro e com o mundo, com certeza é válido. E também nós temos exemplos de liderança. Eu tenho a minha mãe como meu maior exemplo de liderança. Não precisa ser uma pessoa super notória. E eu me espelho, e eu decidi me espelhar nela como um modelo de alguém que eu admiro muito. Então você pense quem é a pessoa que você talvez mais admire, com quem você se espelha. Será que essa pessoa é um bom modelo de liderança? Tanto vale para você identificar coisas boas que você pode pegar para si, como as coisas que você pode descartar. Com essas práticas e muitas outras, podemos desenvolver nossas soft skills. Vamos pôr essas ações em prática? Chegamos ao fim da nossa conferência sobre soft skills, os caminhos para o sucesso. Lembrando que o sucesso não necessariamente está ligado ao poder aquisitivo ou financeiro, mas sim a capacidade que temos de deixar no nosso legado por onde caminharmos. Seja com um sorriso, com um elogio, com um encorajamento. Desejo que vocês sejam pessoas boas, respeitem os seus valores e conquistem o mundo. Bom trabalho, boa sorte e sucesso na sua caminhada.